tela foi suscitada pela Suzilei, é sobre a internacionalização da nossa área. Então, eu vou dar alguns dados para vocês. Somente nesse semestre, próximo agora, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 17 alunos nossos de graduação com o programa Pro Fronteira, indo para Alemanha, Áustria, Canadá, Espanha, França, México, Portugal e Turquia. Oportunidade de vocês. Nós estamos com alunos nossos fazendo mestrado no Japão, nos Estados Unidos, no México, França, e vieram da graduação. Sim, curioso, uma aluna resolveu estudar na Estônia. Não sei por que ela foi para a Estônia, mas ela vai para a Estônia agora. Ela acabou a graduação, vai fazer o mestrado lá. Não sei, pode ser um namorado, não sei. Sei que ela vai para a Estônia, porque eu fiquei muito espantado, vou conversar com ela antes dela aí. Você me explica por que você vai para a Estônia? Mas eu acho ótimo, Nós tivemos alunos da Romênia, nós temos alunos da África, nós temos alunos da América do Sul, da Argentina, vários. O que mostra que isso que você falou, e hoje floresce. Entendeu? E o INEST é um centro dessa irradiação, mas que não é o único e nem o maior. Talvez seja o maior, porque nós temos 500 alunos. Outra que eu queria falar é sobre se em 1984, 85, nós tínhamos uma visão de estudo estratégico muito focado, corrija, por favor, se eu estiver errado, mas muito focado na questão das Forças Armadas da sociedade. Eu vou me permitir ler para vocês hoje uma listagem que eu fiz sobre esses dois objetos centrais do estudo estratégico e a defesa. Olha só. Assuntos que são estudados pela comunidade. Aquisição de material de defesa na área de defesa e segurança. Atividade subsidiária das Forças Armadas. Cerceamento tecnológico em defesa. Ciência e habilidade. Ciência, tecnologia, inovação em defesa. Comando, controle e comunicação. Cultura de defesa. Cultura militar. Defesa nacional. Defesa civil. Dimensionamento das Forças Armadas. Dissuasão. Doutrina militar, educação e ensino militares, economia política e defesa, estratégia militares, Forças Armadas e sociedade, só um tópico, Forças Armadas e sociedade, indústria de defesa, infraestrutura de defesa, instituições de organizações militares, inteligência, história militar, guerra civil, logística militar, mobilização, pesquisa e desenvolvimento voltados para a indústria de defesa, relação militares versus militares, evolução civil, evolução dos assuntos militares, sociologia militar, políticas públicas de defesa, teoria e análise dos assuntos de defesa, teoria política do estudo estratégico, vias de defesa, segurança, ameaças e novas ameaças, cenários regionais de segurança e defesa, cerceamento tecnológico em defesa e segurança, contrabando de armas, cultura estratégica, economia política do estudo estratégico de relações internacionais, geopolítica, guerra assimétrica, guerra cibernética, guerra de diferentes gerações, guerras de diferentes dimensões, guerra civil, guerra espacial, guerra interestatal, guerra de guerrilha, guerra irregular, guerra marítima, guerra nuclear, guerra psicológica, guerra submarina, guerra terrestre, jogos de guerra, missões de paz, narcotráfico, segurança interna, segurança internacional, segurança nacional, segurança pública, pirataria, políticas públicas de segurança, teoria e análise dos assuntos de segurança, teoria política do estudo estratégico, viés de segurança, terrorismo e contra-terrorismo, terrorismo ambiental, terrorismo biológico, terrorismo cibernético, terrorismo nuclear. Essa é a visão hoje da nossa comunidade, em comparação com o que nós tínhamos há 30 anos atrás, para dar conta da grandeza de um país como o nosso. Mas isso é outra palestra, se vocês quisessem, eu venho aqui com para mim. Alguma pergunta? Boa noite, eu sou o Vitor, eu sou pai do aluno aqui
forçar com que as instituições e possibilidades elas formem pessoas, quem sabe até especializadas para esse trabalho organizacional mesmo da defesa. Porque não falta, se não me engano, na questão de compra na Secretaria de CIPROD, de Produtos de Defesa, tinha 80% de militares. Então, fica meio, né? A gente vê, por exemplo, pessoas defendendo que um submarino nuclear é mais importante do que um armamento leve, ou que será até uma farda nova. Pressões diferentes dentro dos próprios militares exigindo, às vezes, produtos de defesa, por exemplo, parecem não ser tão fundamentais para a situação atual das Forças Armadas. E como que o civil poderia, né, entrar nisso e colaborar com essa escolha, e se esse civil realmente tem a possibilidade de conquistar esse espaço no cenário atual. Mas alguma pergunta, se juntamos Posso então tentar conversar com você sobre isso? Eu acabei de orientar a tese de doutorado, escrita por um coronel dentro do nosso programa, que é a resistência do Exército em face da criação do Ministério da Defesa. Certo? Tenente Coronel da Reserva, que hoje é adjunto do SECOPAD. O SECOPAD é uma instituição voltada para o estudo da paz. E você vai encontrar dados que somente o militar talvez pudesse obter dentro do Ministério da Defesa. Ele trabalhou lá. Isso que você falou é muito pior. Houve não só uma resistência do Exército, eu quero orientar agora em relação à Marinha e em relação à Força Aérea. Quando foi feito o Ministério da Defesa, ele foi feito a toque de caixa do governo Fernando Henrique, em 1999. E era uma coisa custosa, porque eram 3 ministérios que não faziam, na verdade eram 6 ministérios que iam reduzir um, porque nós tínhamos 3 forças, mas tinha antes o SNI, você tinha antes o Estado-Maior das Forças Armadas, e você tem a Casa Militar. Como é que você vai compactuar isso? Com recursos enormes. O que foi feito a troca de caixa? O pessoal civil foi recrutado por concurso, não. Você está onde? Está na fazenda? Vem para cá. Você está onde? Está no transporte? Vem para cá. Você está onde? Quando eu comecei a ter condições, 10 anos atrás, de me aproximar, né, por dentro das coisas de defesa, porque a questão da defesa passou a ser uma questão da sociedade, eu entrando lá, eu conversava com uma moça da área de mobilização. Eu perguntava para ela, você sabe qual é a hierarquia das Forças Armadas? Qual a diferença entre o capitão e o major? Não tem a mínima ideia. Porque eu tinha tido a oportunidade nos Estados Unidos de ver que todos os funcionários lá do DoD são formados geralmente pelas universidades. Eu tinha tido essa experiência nos Estados Unidos. Não sabia ler nem o que está escrito aqui, nem o que está escrito aqui, porque os militares se falam com seus status expressos. Então, como é que você lê? Você lê aqui e lê aqui. E lê como? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ele tem todo o seu currículo ali, se você souber ler. Muito bem. Então, o primeiro dado é o seguinte: a total falta de pessoal civil quando da criação do Ministério. Segundo, a reação das forças em relação a essa criação e a tripulação do Ministério por parte de militares da ativa e militares da reserva. Então, se você for lá hoje, você vai ver que 90%, 80%, mais do que você falou, são ocupados por militares. Segunda questão. Nós tivemos um incentivo do Ministério da Defesa, do Ministério da Educação e a CAPES para formar especialistas. Escrevi no último número da MED algo que eu falo e parece que mais uma vez eu cheguei à conclusão que eu sou um pregador, entendeu? Sou um pastor. Por quê? Porque eu falo
E as pessoas... Está na cara, é isso que você está falando. Escuta, nós estamos formando. E como é que vai ter emprego para esse pessoal? E tem emprego para burro. Tem emprego para vocês aí para dar e vender para os netos. Porque é um troço enorme. Então eu falo, muito bem, nós fazemos a produção e cadê o consumo desse pessoal? Eu falo isso na média, e os caras, eu acho que isso é uma tarefa política da nossa associação. De procurar os nossos representantes, de procurar o Congresso Nacional, de fazer ecoar essa demanda na meio de empresa. E eu falo, está escrito, pode ver, o Wilton Figueiredo, essa questão. Que eu acho vital, não só para a profissionalização de vocês, que querem ir para casa e para a área, como também para o fortalecimento das instituições democráticas entre nós. A questão da defesa não é uma questão simplesmente militar, é uma questão da cidadania brasileira. É uma questão seríssima, porque diz respeito a algo intangível, mas fundamental à existência política. E qual é ela? É a sua capacidade de existência. Há uma frase famosa que é atribuída a Goethe, mas que eu, às vezes, eu fico em dúvida, não achei isso, talvez os colegas aqui saibam. Ele dizia, você pode não estar interessado na guerra, mas a guerra está interessada em você. Ou seja, não gosto, vou conversar com meus colegas, etc., que eles veem com descaso. Um descaso que, aliás, agrada os poderosos, os assuntos em relação à nossa soberania, que é, na minha interpretação de Weber, a questão fundamental do Estado. Ou ele existe, ou não existe. Ou ele pode ser fatal. Nós, eu acho, que conquistamos, no decorrer, principalmente do nosso velho moderno, de 1930 para cá, conquistamos as condições internacionais, desde os anos 80 para cá, e criaram cursos de relações internacionais, que era um em 1980, hoje são 97 cursos. E que, há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, não tinha nenhum curso. Hoje tem de graduação da UFRJ, vai ter o segundo, o reitor me falou hoje, Eurico, vou conseguir o segundo curso para você. Você vai ter um curso de graduação, esse troço é importante para ele. Nós não temos vaga, não interessa, eu vou dar a vaga do meu curso. Acabou de me dizer hoje atrás. Por quê? Porque nós precisamos. E é preciso que a gente seja pastor e fale, ok, ouvir. Ok, vou ouvir. Porque é uma necessidade que não é minha, nem sua, nem dele. É nossa. Eu só queria agradecer aos observantes, aos membros dos observatórios, redactores, todos, pelo esforço que fizeram para montar esta mesa, que é um luxo. Não sei se você tem ideia, mas na realidade aqui está a própria história de uma área de pesquisa. Então eu fico grato com todos vocês. Passo para a pergunta. Antes de encerrar, eu vou fazer umas considerações que, devido ao adiantado da hora, serão levadas para os nossos lares. Primeiramente, fica implícito diante da exposição dos nossos professores, que aí, como vocês viram, tem uma longa experiência na área, a lentíssima evolução institucional e a lentíssima democratização das questões aí relativas à defesa e às organizações militares ao serviço. Claro que, para discutir o tema do que a gente chama de nicho de autonomia militar, a gente poderia ficar uma noite inteira debatendo e não seria suficiente. É bom também registrar que há um desequilíbrio nessa evolução institucional. Por um lado, nós vemos que houve, nesse âmbito da questão da relação com os militares, uma evolução ainda que lenta, né? A gente pega aí e pontua a criação do Núcleo de Estudos Estratégicos em 85,
E o pró-defesa, que só surgiu em 2005 como dados, né, dessa lenta evolução. Mas, por outro lado, é claro que nesse período também ocorre o quê? Se há essa evolução nesse âmbito lenta, por outro lado, a gente tem um outro aspecto, né, uma situação que vai se dramatizando desde então, que é o que a gente pode chamar aí de sociificação da violência, ou sociificação da insegurança. De fato, quando a gente, o mundo inseguro, né, em que a gente vivia em 1985 no Brasil, era muito mais seguro do que hoje. O Brasil hoje é muito mais violento, né, do que era há 30 anos atrás. E, embora tenha havido essa evolução institucional, nós ainda temos polícias militarizadas nos vários estados e a solução para o problema dessa violência, né, está longe de ser colocado de maneira democrática. Tanto que se fala em redução da maioridade penal e utiliza-se as forças armadas equivocadamente para, né, apaziguar, entre aspas, regiões tomadas pela violência do país. Então, é visível esse desequilíbrio nessa questão institucional, né? E, além disso, para finalizar, eu gostaria de lembrar que não se trata simplesmente de formar civis para estudar, para trabalhar no Ministério da Defesa e se profissionalizar nas questões de defesa, mas também de reformar a formação dos militares brasileiros. Como vocês sabem, nós já discutimos em sala de aula, debates, etc. Os militares têm autonomia sobre a formação dos seus quadros. Quer dizer, a formação do militar não está subordinada, né, às autoridades civis. Enquanto não houver, né, para usar um neologismo criado na nossa área, uma civilização da formação dos militares, né, a gente ainda vai estar muito longe de adequar satisfatoriamente essas relações. Era isso. Eu gostaria de agradecer novamente aqui a presença do professor Eliares de Oliveira, do professor Eurico Lima Figueiredo, do professor Hector Wilson Pierre, propôs essa mesa, e dizer que nós contamos sempre, né, com a presença do Senhor e estão convidados, né, para novas ocasiões, né, virem aqui para nos debater, né, esses temas conosco. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gracias.